Hoje é sábado, dia 17 de dezembro de 2016. Tá acabando já, finalmente. Mais 2 semanas só e um ano a menos nas nossas vidas. Esse é o Into the Void, segundo episódio. Só uma coisa sobre o primeiro, já começa esse aqui já. Eu gravei aquilo sem nenhuma expectativa. Absolutamente nenhuma. E aí eu sempre falava com um amigo meu, pô, eu acho que eu vou gravar um podcast, será que vai ficar legal? Ele, não, vai lá, grava, vê como fica. E aí eu fiz, mostrei pra ele, ele disse que tava legal. Eu postei, não divulguei em lugar nenhum, postei só na página do Thiago, Cagando e Andando, que pra mim é o melhor podcast do país hoje. E as pessoas gostaram, inacreditavelmente. Claro que não teve 200 views ainda, isso leva um tempo pra conseguir. Acho que foram 26 ou 27, mas 8 likes no YouTube desses 26, uma média muito boa. E 4 curtidas na página do Facebook. Pra uma semana já fiquei bem feliz já. A meta é passar o Bill Burr um dia. Pra isso que eu comecei. Quando passar o Bill Burr eu fico feliz. Faltam 526.830. Acho que daqui uns 10 anos a gente consegue passar ele, caso ele não tenha mais nenhuma. Vamos lá para essa semana. Vamos começar com uma coisa que eu já fiquei muito puto, cara. Duas coisas me deixaram bravo essa semana. O Cruzeiro, mas vou nunca falar de futebol aqui, acho que não cabe no podcast, mas eu tô bem puto com o time. E essa notícia, presta atenção, do Brasil.gov. Identidade Jovem vai beneficiar 18,4 milhões de brasileiros. Pra não ter que ficar lendo tudo isso aqui, porque, pô, chato pra caralho, 3 páginas de notícia. Se você tem entre 15 e 29 anos, você vai ganhar a Identidade Jovem. É um cartãozinho que você tem meia entrada em vários lugares, você paga meia entrada em show, cinema, essas coisas. E tem outros benefícios. Algumas coisas, se for comprar, você tem um desconto graças à Identidade Jovem. Vendo os comentários, eu esperava que ia ser uma coisa tipo, porra, que absurdo isso, gastar dinheiro com uma coisa dessas. Mas não. As pessoas acham que o jovem é um ser mítico, é um ser que tem que ser cuidado, tem que ser preservado. Sabe, finalmente as pessoas estão vendo como o jovem é importante, finalmente as pessoas estão reconhecendo o jovem na sociedade. Cara, que absurdo! Que absurdo! Jovem ao longo da história nunca fez nada. Nunca alguém jovem, nunca um grupo de jovens se reuniu e falou: não, vamos criar uma coisa legal aqui e conseguiu criar isso. Pelo contrário, fizeram uma puta revolução frustrada, gente se matando sem nenhum motivo e não conseguindo nada no final. Tudo que surgiu de jovem ao longo da história deu errado. Tudo. Quando você coloca o jovem, ó, você vai poder entrar aqui pagando meia em qualquer lugar até os 29 anos. As pessoas acham o quê? Que o cara vai ver uma obra do Dostoiévski, ele vai, puta, agora eu posso ir pro teatro agora, eu vou curtir aqui. Não! O cara vai pro show do Criolo, fumar maconha e. Sabe? Não que seja errado, é uma coisa que todo mundo faria nessa idade. Mas pensar que isso vai mudar o futuro do país, que isso vai dar cultura pras pessoas. Porra, se ele gastava R$ 30 pra ver o Criolo, ele vai gastar 15 e vai comprar um vinho. É a única diferença que essa porra vai dar. Jovem é muito overrated, muito. Jovem professor. Dá pra falar dos dois porque eu faço parte dos dois. Eu tenho 20 anos, então considerado jovem. E eu pretendo ser professor, professor de história. Professor, não só no Brasil, mas em todo mundo, é visto como o cara do futuro, o cara que vai salvar as gerações, o cara. Outra bobagem também no mesmo nível. Digamos que você vai ensinar matemática. Bhaskara, quando ele criou a, a fórmula dele, ele foi um puta gênio. Imagina o cara sentar e ficar fazendo conta e, puta, isso aqui não tá encaixando. Aí ele vai lá e muda uma coisinha. Não, não, agora não ficou legal ainda. E muda. O cara passa 30 anos fazendo pequenas mudanças na fórmula dele até ela ficar perfeita e ele poder mostrar pro mundo. Esse cara é um gênio. As pessoas para quem ele mostrou de começo, o amigo dele que ele chegou e falou: porra, vê isso aqui, vê como é legal. Esses caras também foram importantes, eles provavelmente deram dicas. Não, se não essa conta aqui não fecha, deve ser por tal coisa, e foram ajudando ele. A outra geração, que é pra quem os caras que ele ensinou ensinaram, já não tinham nenhuma relevância.
Só uns caras que foram lá e ouviram sobre aquilo, ó. Isso aqui, ó, faz desse jeito. Ah, tá, beleza. Ele foi e ensinou pra outra pessoa. Hoje, nós estamos já 100 gerações depois disso. O professor hoje não é um cara que teve uma ideia inteligente, que ele dedicou a vida a algo e conseguiu. Não, é um cara que foi lá na aula e aí, ó, Napoleão hoje. Falaram pra ele sobre Napoleão, ele chega na sala e fala sobre Napoleão pra outras pessoas. Qualquer imbecil faz isso. Não tem nenhuma dificuldade, não tem nada grandioso por trás. Ah, não, porque tem que despertar a curiosidade do aluno. Caralho, não tem que despertar nada. O aluno não tem curiosidade. Numa sala você vai ter ali três, quatro caras que são bons, que você fala, ó, esse aqui vai fazer algo no futuro. Mas a maioria não vai, você sabe isso desde o começo. Não tem nenhum sentido colocar o cara num pedestal, não, porque graças aos professores esse país terá futuro. Não é assim, não é assim. Pô, eu fico muito puto com isso, muito. Jovem e professor sendo super valorizado mais do que deveria. Salário de professor tinha que ser 2 salários mínimos, ótimo. O cara não vai morrer de fome, mas ele também não tá fazendo nada demais. Esse bagulho de, professor tem que ganhar igual o Neymar. Não tem que ganhar, não tem que ganhar nada. O salário do professor é o salário de um cara que decorou um textinho e falou ele pra todo mundo na frente da sala. Só isso. Vamos aos e-mails também. Tem bastante coisa que dá pra falar sobre a partir dos e-mails. Nós temos 3 e-mails essa semana e 2 mensagens na página. Uma não dá pra comentar, mas a outra dá. O cara mandou mensagem. Eu não sei se deveria falar o nome aqui. Acho que não tem problema, deve ter 1 bilhão de caras com esse nome. O nome dele é Marcial. Ele mandou mensagem falando que gostou do podcast, que ele tem amigos e gosta de falar sobre isso com os amigos, sobre existencialismo, sobre niilismo, mas nunca consegue falar sobre suicídio. Ele nunca consegue falar sobre suicídio porque as pessoas não entendem isso e veem mal. E não entendiam por que isso acontecia e tal. Cara, perfeitamente normal isso acontecer. As pessoas normalmente não se sentem felizes falando sobre isso. E tem motivos, não é uma coisa do nada, não. Primeiro que o instinto de sobrevivência de qualquer animal é a coisa mais forte dentro dele. Qualquer animal. Você pegar um leão, por exemplo, o único instinto que ele tem que ele não consegue controlar nunca é o de sobrevivência. É o de chegar no dia seguinte, é o de passar os genes dele para a próxima geração. A vida inteira de um animal que não pensa é isso, é passar os genes para a próxima geração, viver o máximo possível para passar mais genes ainda do que ele passaria morrendo logo no começo. O ser humano também tem isso. A diferença é que a gente consegue racionalizar um pouco em cima e entender melhor isso, não é uma coisa tão urgente assim. Mas quando você fica numa situação animal, numa situação primitiva, você continua com esse instinto ativado. Por exemplo, você nunca consegue se enforcar com o pé alcançando o chão. Só para dar um exemplo. Se você quer muito morrer, você fala, não, eu tô decidido a isso, você tem certeza que você quer isso. Tenta se enforcar levantando o pé, estando parado no chão, levantando o pé para morrer asfixiado, você nunca vai conseguir isso. Não importa quão boa seja, quão boa ficou mal, não importa quão grande seja a sua vontade, quanto você queira isso. Porque no último segundo, quando você estiver quase morrendo, seu cérebro vai falar não, e vai colocar o pé no chão e você vai voltar a respirar. Seu cérebro assume o controle nessa última hora. Esse instinto de sobrevivência está ativado também quando você fala sobre o suicídio, quando você fala abertamente que você acha que não vale mais a pena estar aqui. As pessoas veem isso muito mal e elas vão reagir mal. Uma outra coisa é a desistência. Tem uma socióloga francesa, esqueci o nome dela agora, mas ela é bem conhecida. Pesquisando no Google vocês acham o estudo inteiro bem fácil. Ela queria pesquisar a sociedade, pesquisar como as pessoas são gostadas ou não gostadas, sabe? O que faz você ser uma pessoa que é bem vista, o que faz você ser uma pessoa que não é bem vista. E aí ela fez várias entrevistas, ela falou com pessoas anonimamente. E por fim ela decidiu estudar reality shows, estudar Big Brother, realities assim, para saber qual era a reação de quem estava assistindo, porque ela tinha muitas pessoas assistindo, ela podia fazer um teste com 2 milhões de pessoas sem que elas soubessem a reação não, a ação de todo mundo dentro do programa.
O que ela descobriu é que, ao contrário do que a gente imagina, que o cara que é um filho da puta vai ser odiado, o cara que mente, o cara que tenta manipular as pessoas e tal, ele vai ser odiado, não era ele. Claro que ele era odiado, mas quem era muito mais odiado, quem estava no topo de longe, era quem desistia. Ou seja, se você vai lá e fica 3 meses mentindo pra todo mundo, falando uma coisa e fazendo o contrário daquilo, e você sai com uma reprovação de 70%. O cara que desiste, o cara que chega lá, fica 2 semanas e fala, oh, não é pra mim, eu não quero ficar aqui, e ele vai embora, ele volta pra casa, ele tinha 95% de reprovação. Ele era muito mais reprovado do que quem ficou e foi filho da puta. Essa, esse ódio natural a quem desiste, eu acho que tem muita ligação com isso também. É porque ela não faz a ligação com o suicídio, ela só fala, ah, as pessoas que desistem, elas são mal vistas e terminam isso daí. Mas eu acho que tem muito a ver com o suicídio. Essa ideia de que a pessoa foi fraca, a pessoa fugiu, isso é muito presente. Então, não dá pra falar sobre por isso, porque o instinto animal que todo mundo tem vai proibir o cara de pensar nisso o mínimo necessário. E essa ideia de que ele tá desistindo da vida e de quem faz isso é fraco também tá ali muito forte. É muito difícil. Por isso podcasts assim são bons, por isso as poucas pessoas que têm esse tipo de pensamento e conseguem falar sobre isso são tão legais de se ouvir, sabe? Você ouve o Petri, você ouve o Thiago, você ouve o Bill Burr, você fala, caralho, finalmente encontrei alguém que dá pra entender, que entende o que eu falo. É raro, bem raro. E outra coisa também, já aproveitando esse tema depressão e suicídio, vocês já perceberam como cada vez mais a depressão é enlatada e vendida como algo legal para as pessoas? Incrível isso. Nós vivemos num sistema. Por sistema, por favor, não achem que é nada político, não achem que é o sistema capitalista. Não, não tem nada a ver com isso. Um sistema natural que nós criamos. A vida humana ela desenvolve sistemas diferentes e nós vivemos num grande sistema criado por nós com costumes, com valores sociais e tudo isso. E esse sistema ele se alimenta dele mesmo. Ele se alimenta da crítica, ele nunca consegue ser destruído por isso. Dá pra dizer que é um sistema da felicidade, se alguém preferir, onde a felicidade é forçada, mas não é só a felicidade, tudo que nós temos de importante foi colocado para nós como importante, tudo que não é importante foi colocado para nós como não importante. E isso é natural, isso acontece com todo mundo ao redor do mundo, com todas as sociedades que já existiram ou que existem até hoje, algumas eram diferentes. Mas esse sistema ele é tão bem feito que ele sempre que algo o ataca, ele consegue pegar essa coisa, ridicularizar ela primeiro e depois ele tira todas as partes realmente importantes e deixa o mais raso possível, o mais fácil de se entender possível. E aí ele pega essa versão ultra rasa e ultra fácil de se entender e vende dentro do próprio sistema. Por exemplo, você pegar um movimento de, sei lá, um movimento punk, um movimento skinhead, qualquer coisa assim. Os dois surgiram como algo contra o capital, contra a moral vigente, contra tudo isso. Eram dois lados diferentes. O movimento punk era anarquista, o skinhead começou na esquerda, mas logo já foi para a direita conservadora, poucos anos depois. E hoje em dia você vai na CIA e tem camisa do Sex Pistols lá. Hoje em dia você vai nessas baladas no final de semana e tem gente com sobretudo, com, sabe, camisa polo e com estilo skinhead sem ter ideia do que é aquilo, porque achou estilo legal, porque acha bonito se vestir assim. O sistema que nós vivemos criou isso. E a tristeza é a mesma coisa. Durante muito tempo, ela foi mal vista. E há pouco tempo atrás era assim, há 5, 6 anos atrás, não tinha nenhum espaço para isso em lugar nenhum. E quando as pessoas falavam era demonizando, era tipo, a depressão, as pessoas que sofrem com esse mal. Ninguém falava da tristeza como algo natural da vida, como algo que todos nós passamos e é assim. Se alguém te perguntar quais foram os momentos mais felizes da sua vida, você vai lembrar ali de 4, 5. Se alguém te perguntar quais são os momentos mais tristes da sua vida, extremamente tristes, você também vai lembrar 4 ou 5. Mas a vida
como um todo, os outros 99% de dias, são dias comuns, onde nenhum dos dois sentimentos impera muito, mas no geral a tristeza tá ali, ou pelo menos a infelicidade com algo. Um dia comum que eu digo é você acordar e ir pra escola, pra faculdade, trabalhar, fazer qualquer coisa assim, voltar pra casa, ficar na internet e dormir. Se alguém te pergunta o que você fez em 15 de março de 2015, você não vai ter a menor ideia, porque foi um dia igual 16 de março e 9 de outubro e todos os dias do ano, tirando esses pouquíssimos em que acontece algo, como se a vida fosse um piano e você está ali tocando uma melodia e você toca quatro, cinco notas em ordem, sempre na mesma ordem. E essa melodia, com o tempo, ela vai ficando boa para você. Seu ouvido se acostuma com ela. Os picos de felicidade ou de tristeza são notas muito fora disso. Você está tocando ali a melodia, e aí você toca uma nota muito fora e você fala, nossa, aconteceu uma coisa aqui, e é isso, fica na sua mente. Mas o tempo inteiro você está tocando a mesma melodia e ela vai se repetindo dia após dia. E não é algo legal. Não é essas pessoas que ficam, ah, nossa, que dia lindo, que dia feliz, hoje eu acordei muito feliz. Elas estão mentindo, elas acordaram como acordam todos os dias, elas só falam pra elas que elas estão felizes e que é um dia diferente dos outros. Não é, é um dia como qualquer outro em que o que vai imperar é a chatice, é a insatisfação com tudo, é a dúvida do dia seguinte. Esses são sentimentos naturais. E isso não era tratado, sabe? Essa angústia com a vida, essa incerteza com tudo, não era tratado por ninguém. Só depressão pesada, só as pessoas se cortando e coisas assim alarmantes. E isso mudou. Hoje nós temos a Lana Del Rey. Lana Del Rey não é nada além de um Petri mulher. Ela fala as mesmas coisas, ela tem os mesmos problemas, ela só que é mulher e é bonita. Você tem sad boys, esses fenômenos assim, essas páginas de Tumblr que as garotinhas de 13 anos adoram. Essa tristeza comercial, sabe? Não é uma coisa verdadeira. Não é você acordar e falar, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Qual é o sentido disso tudo? Pra que eu tenho que estudar um tema qualquer se eu vou estar morto daqui a pouco tempo e tudo vai desaparecer? Nada disso aqui vai ser eterno. Não é essa tristeza. É tristeza de, ah, o menino da minha escola não quis ficar comigo. Aí eu vou ouvir Lana Del Rey, vou ficar triste aqui, mas final de semana tem uma baladinha pra esquecer. Esse tipo de tristeza, cada vez mais mastigada, cada vez mais fácil de digerir e que tá em alta. Essas piadinhas de Facebook de ser gótico e tal, tudo isso faz parte do que nós estamos vivendo. É um momento em que qualquer pessoa que realmente sinta isso é ridicularizada. Qualquer pessoa que realmente tem essa angústia, que realmente não entende o mundo, não entende como tudo funciona, é ridicularizado. E o que está em alta é a tristeza fácil de se ter, fácil de se entender e que não é real, não é de verdade. Não sei qual vai ser o futuro, mas bem ruim se tudo continuar assim. A única coisa sincera que nós temos, a única coisa real que nós temos, está sendo tirado aos poucos e substituído por uma versão leve, por uma versão light, para pré-adolescentes de Tumblr engolirem mais fácil. Voltando aos e-mails, o primeiro aqui. O e-mail é ovoidpodcast. Minha voz deu uma falhada. O e-mail é ovoidpodcast@gmail.com. Tá na descrição, só escrever qualquer coisa lá, eu comento no próximo. Mas e-mail do Pedro Loto. Ouvi o primeiro podcast agora e achei muito bom. Principalmente a parte da corrida, que para sair dela você passa frio e cansaço, e a das gerações. A das gerações até falei para meus amigos e todo mundo pagou o pau. Não pare de fazer no futuro, tem potencial. E fala mais sobre você nos próximos, porque assim dá pra sentir alguma ligação maior. Eu não falo sobre mim porque não vem muito ao caso. Não tem nada de especial, nada de muito importante acontecendo. Mas se acontecer um dia eu falo. Eu acho que falar sobre assuntos gerais que todo mundo se identifica é mais importante. Mas muito obrigado. Próximo e-mail agora. Goku Black. É o Enzo Patrick 87. Cara, será que esse cara nasceu mesmo em 87? Você é bem velho, hein? Já tem já 10 anos, não, 9 anos a mais que eu. Quase 30.
Cara, gostei bastante. Você se comunica bem, sua voz é legal. Putz, sério, acho uma bosta. O Petri mudou muito, agora ele fala muito de feminismo e futebol. Tá um pouco chatinho, mas continuo ouvindo ele. Continua aí, cara, valeu. O Petri é tipo Metallica, sabe? Você ouve Metallica quando você é moleque, você acha genial. Você fala, cara, Metallica é a melhor banda do mundo. E aí você fica lá no YouTube ouvindo, decorando as letras. E aí você descobre que hoje em dia não tá mais tão bom assim. Que hoje em dia decaiu muito. Mas sai o álbum novo do Metallica, você vai lá e baixa. Não, não, vamos ver como tá, vamos ver se. Sabe, você ainda tem aquela esperança no seu coração. Você ainda acha que um dia vai voltar e que tá mal, mas logo logo ele volta a ser como era. Mesma coisa o Petri. Quando eu conheci ele, eu achava ele um gênio. Sem nenhum exagero, eu mostrava pra todo mundo. Cara, ouve esse cara aqui, vê o vídeo dele, ficava mostrando aquele seja feliz, continue produzindo pra todo mundo. Achei um cara muito bom. Mas foi decaindo, sabe? Hoje em dia o podcast dele é: ah, eu fui pra academia e chorei no caminho. Eu tava andando na esteira e chorei. Jogo do Grêmio, chorei. Nananã, chorei. Aí os caras mandam um e-mail: ah, eu tenho 14 anos e na escola aconteceu tal coisa. Sabe, é um outro público, é. Isso é natural. Qualquer coisa que chegue pra muita gente acaba decaindo. Os caras que ouviam Petri no começo são os caras que ouvem isso aqui hoje em dia, são os caras que ouvem esses podcasts menores. Gente que não tem pra onde ir. Que você consome esse tipo de conteúdo independente de onde ele esteja, você procura esse tipo de conteúdo. Você não consegue ver lá o Matando Robôs Gigantes ou qualquer outro podcast assim e achar tão legal. Aquela alegria forçada e tal. Você procura esse tipo de coisa. E aí acaba chegando aqui. E o público novo do Petri é justamente o público que ouve o Matando Robôs Gigantes, que viu lá Saco Cheio podcast entre os 20 mais ouvidos do iTunes, baixou e acha que aquela tristeza comercial que eu falei antes é o que o Petri prega. E ele aceitou isso, infelizmente. Ainda ouço todo dia, ainda acho ele bom pra caralho. Ainda tenho esperança de que um dia vai mudar e que. Mas, realmente, comparado com o Petri 2012, 2013, tá decaindo bastante. Se você. Provavelmente já conhece ele também. Mas se você quer alguém nesse nível, não você do e-mail, você, qualquer um. Bill Burr, esse cara é obrigatório. E Cagando e Andando, pesquisei no YouTube. São os dois caras que eu mais ouço hoje em dia. São os únicos que eu espero, sabe? Que eu fico com expectativa de quando sai alguma coisa nova, porque eles têm aquele espírito e todos nós adorávamos do Petri no começo. Mas enfim, obrigado pelo e-mail e valeu, cara, continua ouvindo. Tem um último aqui, do Felipe. Ah, do caralho a parte do fracasso nas gerações. Tenho 17 anos e penso nisso todos os dias, mas nunca consegui colocar bem em palavras. Você acredita na teoria do caos? Acho que tudo é sem sentido e nunca muda, mas pelo menos podemos trabalhar para criar as coisas e elas serem boas. Se essa teoria estiver certa, não temos nem isso. Caralho. A teoria do caos, para quem tá ouvindo, é uma teoria. É aquele efeito borboleta, sabe? Uma borboleta batendo as asas em Nova York pode mudar alguma coisa em Tóquio e tal. Tudo que você faz tem uma ligação mínima e por isso calcular algo é absurdo. Calcular os seus próximos 30 anos de vida não faz qualquer sentido. Calcular seus próximos 30 minutos de vida também não faz, porque qualquer variável que mude vai acabar com seus planos. Eu acredito nisso, mas eu acredito mais no acaso do que numa teoria do caos. Eu acho que o acaso ele é muito importante e as pessoas não levam isso em consideração. Toda a história, eu falo muito de história aqui porque a única coisa que eu gosto mesmo no mundo é a história. A única coisa que eu gosto de fazer é ler sobre história e tal. Mas, por exemplo, Tutankhamon, só pra dar um exemplo. O faraó egípcio que todo mundo conhece, já viu em filme, tem naquele filme da Múmia e tal. Quando descobriram o sarcófago desse cara, ele era o único sarcófago egípcio que estava intacto. E isso nunca tinha acontecido antes. Qualquer faraó que eles descobriam, o sarcófago tinha sido aberto, tinham levado ouro, tinham levado as joias e tal. E com Tutankhamon não. Então os escavadores da época pensaram: nossa, esse cara devia ser muito importante. Será que alguém ficou aqui protegendo ele? Será que colocaram armadilhas para ninguém conseguir entrar no sarcófago dele? O que aconteceu para ele ser alguém assim tão importante de ninguém nunca ter roubado? Porque depois que acabou o Egito, vários povos bárbaros vinham depois e chegavam lá. Para eles não significava nada aquilo. Eles iam uma pirâmide, por que será que tem ali dentro? Ah, tem ouro, vamos lá, vamos pegar.
Não era uma coisa religiosa, não era nada sagrado para eles. E por não ser nada sagrado, eles saqueavam mesmo. Tutankhamon não. Todo mundo achou durante alguns anos que ele era o maior faraó da história. E aí ele começou a aparecer em livros, a aparecer em filmes, todo mundo criou um mito em volta dele de como esse cara era tão importante que ninguém nunca saqueou ele. O que descobriram depois, analisando a árvore genealógica dele, analisando a vida dele, é que ele foi um bosta. O cara chegou lá no trono com 15 ou 16 anos, morreu com 19. Ele não fez nada de grandioso, ele não criou nada importante, ele não mudou nada na economia, não mudou nada socialmente. Foi só mais um faraó qualquer. O motivo dele ter continuado intacto é que dá trabalho saquear uma tumba, dá muito trabalho. E quando era um faraó importante, o faraó, na época no Egito, ele morria e tudo que ele tinha era enterrado com ele. O ouro era enterrado com ele, as joias eram enterradas com ele. Se era um cara importante que morreu com 50 anos, tendo criado muita riqueza, ele tinha toda aquela riqueza junto com ele e o cara que ia saquear ele ia ganhar muito. Valia a pena correr os riscos pelo que ele ia ganhar no final. Um cara que governou por 3 anos não tinha nada. Então ninguém ia ser maluco de arriscar a vida para roubar o que ele tem, sendo que ele tem pouco. Deu pra entender onde eu quis chegar? O fato do cara ser um merda em vida, do cara não criar nada, do cara não ganhar nada, fez com que 4.000 anos depois ele fosse reconhecido. Fez com que hoje ele fosse o cara mais reconhecido quando se fala de Egito. Você fala de qualquer outro faraó, ninguém sabe quem é. Você fala de Tutankhamon, ah, eu sei, esse cara aí é famoso, esse cara aí foi importante. Justamente por não ter sido na sua época. Casos assim, onde o acaso dominou tudo, Operação Valkyria, tem muitos casos. Eles são muito, muito comuns e as pessoas não levam isso muito em conta. Elas acham que tudo é bem planejado, que você tem que planejar as coisas antes, você tem que fazer um plano e eu acho que não é assim não. Isso tem muito a ver com a teoria do caos, mas não é exclusivamente teoria do caos. Vai um pouco além. E sim, eu acredito. Eu acho que ficar planejando qualquer coisa é loucura. Se você tem planos do que você quer fazer daqui a 10 anos, você é completamente maluco pra mim. Não planos de coisas que você quer. Tipo, ah, daqui a 10 anos eu quero morar sozinho, eu quero ter uma casa e eu quero ter um carro. Você quer ter isso? Tudo bem, todo mundo quer. Mas ter um plano traçado do que você vai fazer exatamente ano após ano, e ah, eu vou terminar a faculdade com tantos anos, eu vou fazer um estágio aqui, eu vou começar a trabalhar em tal lugar, fazer planos assim é uma loucura completa. Então, nesse sentido, eu concordo muito com você, sim. Valeu, obrigado. 3 e-mails essa semana. Tô muito feliz, velho. Tomara que na próxima mais gente mande e continue assim, continue aumentando cada vez mais. Achava que ia ter um ou dois no máximo. No máximo um, pra ser bem sincero, e 3 foi um número muito bom pro primeiro. Se você tá ouvindo até aqui ainda, ou voidpodcast@gmail.com, pode mandar notícia, pode comentar qualquer coisa, pode perguntar alguma coisa que no próximo eu leio. É isso, acho que eu vou ficar por aqui. Deu 30, 40 minutos. Não vou fazer muito, muito longo não, porque fica meio cansativo de se ouvir. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e até semana que vem.